Existe uma pergunta que todos nós temos que responder. Quem é o Senhor Jesus para nós? Qual o efeito da vida e da obra dele em nossa vida? O Jesus da Bíblia não era general e, contudo, tornou-se o conquistador do mundo. Não pela brutalidade da força militar, mas pela amplitude do seu poderoso amor. Pouco viajou ele, confinado às suas atividades à Palestina, país com aproximadamente 6.000 quilômetros quadrados, não dispunha dos meios modernos de propaganda intensiva. Em seu tempo não havia estradas de ferro, nem transatlânticos, nem aviões, nem jornais, nem revistas, nem computadores, não usava internet, nem rádios, nem sistemas de televisão e de rede. O Senhor Jesus não possuía um nome influente, nem riqueza, nem posição. Não teve preparo nem educação, exceto a que adquiriu com sua mãe ou na humildade aldeia onde viveu. Não possuía recursos regulares, nem diplomas, nem certificados. Viveu e exerceu as suas atividades entre o povo comum. Ao nascer, tomaram emprestada para ele uma manjedoura e, quando morreu, foi colocado num túmulo emprestado também. A herança que deixou foi uma única túnica sem costura. Não era médico, mas curou os doentes, deu vista aos cegos, audição aos surdos, purificou os leprosos e ressuscitou os mortos. Não era juiz nem advogado, mas conhecia a lei, interpretava e aplicava às relações que deveriam imperar todos os homens. Ele próprio tornou-se a fonte de retidão e da justiça, e os seus discípulos e os seus princípios tornaram-se cada vez mais enraizados nos corações e consciências dos homens, começando com os seus discípulos. Não foi escritor, nem escreveu livros, nem compôs poemas. Não compilou documentos, nem editou jornais, nem fez contribuições para periódicos. A única sentença que escreveu foi uma linha sobre a areia que desapareceu no mesmo dia. Dela não sobrou uma letra sequer. Jamais usou caneta ou máquina de escrever. Contudo, tem-se escrito mais livros sobre ele e suas palavras do que sobre qualquer outro homem. Ele influenciou o maior número de vidas do que todos os escritores juntos de todas as eras. A história da sua vida foi traduzida em mais de 1980 línguas e dialetos e foi lido por bilhões sem conta. E todos os anos, o livro que narra a sua vida, ou seja, a Bíblia, é o livro mais vendido. Não era orador e, contudo, ninguém jamais falou como este homem. Os seus discursos tornaram-se o tema de milhares de sermões. As suas palavras são simples e claras. Usa muito pouco adjetivos. E mesmo assim, as suas sentenças estão repletas de beleza, significado e graça. As suas palavras são joias literárias. Perante ele curva-se Shakespeare, Milton e Emerson. O Senhor Jesus usou os gêneros literários com eficácia, a parábola, a analogia e o simbolismo, sem diluir o pensamento, a ideia e sem superornamentar a verdade. Não era poeta, não obstante inspirou milhares de poetas nas suas sublimes expressões. Não foi músico, entretanto, inspirou Mozart, Beethoven e outros sem conta. Não fora ele e jamais teriam sido escritos os mais belos hinos cristãos? Não era artista, nem escultor, nem pintor. Jamais empunhou um pincel, nem lidou com um cinzel. Desconhecia a paleta e a tela, contudo, foi a inspiração de Rafael, de Miguel Ângelo, de Hoffmann e inúmeros outros. Não era arquiteto, nem empreiteiro, nem construtor, era apenas um carpinteiro galileu, fazia arados de madeira e jugos para bois, mas inspirou a arquitetura mais nobre
mais maravilhosa que jamais se conheceu. Ele próprio se especializou na construção de caráteres, na criação de homens, obras-primas humanas. Tomou Pedro e fez dele um santo. Tomou Saulo e fez dele Paulo. Não era estadista, jamais desempenhou nem aspirou um cargo oficial. Não se imincuiu na política, mas na verdade fundou um reino. E em verdade apresentou uma constituição, o Novo Testamento. Os seus princípios destronaram o erro, combateu o mal, a opressão e a tirania. Os seus princípios lançaram os alicerces dos negócios baseados na confiança como resultado da integridade. Cada profissão produz mestres. Por exemplo, modelos e ideias que representam o máximo ou seu ramo peculiar de esforço humano. Na filosofia, há um Aristóteles, um Platão ou um Kant. Na música, há um Bush ou um Mozart. Na literatura, há um Shakespeare, um Tennyson ou um Emerson. Na ciência militar, há um Alexandre, o Grande, um Napoleão. Na medicina, há um Hipócrates, um Osler ou um Maio. Na religião, há nomes que se destacaram, Lutero, por exemplo, Wesley ou Calvino. Na política, há homens como Washington ou Lincoln. Grandes feitos revelaram grandes personalidades que personificaram grandes profissões. Mas o Senhor Jesus fez uma obra que nenhum dos homens mais famosos que o mundo conheceu puderam ou podem fazer. Cristo morreu por nossos pecados. Ele assumiu uma dívida que não era dele. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro, sobre aquela cruz que ele ocupou sozinho, mesmo estando dois malfeitores em duas cruzes, um de cada lado, um à direita, outro à esquerda, mas no assunto dos nossos pecados, para tirar o pecado do mundo, ele era o único cordeiro que Deus escolheu para nos substituir e para assumir este assunto de sublime importância de Deus e da humanidade. Cristo morreu por nossos pecados. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há ou foi dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu pergunto para você que me ouve, qual a diferença que o Senhor Jesus fez e faz na sua vida? Qual a importância ele ocupa em sua vida? Porque sem ele, você nunca vai chegar no céu. Sem ele, os seus pecados nunca vão ser perdoados. Ele disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João capítulo 10, versículo 9. Ele disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Ele também disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas.
Ele disse também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O apóstolo Paulo disse: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo também disse que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há só um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, que se deu a si mesmo por nós, pagando o preço para a nossa redenção. Portanto, você já o conhece como seu Salvador? Você pode estar se perguntando e me perguntando: como eu posso ter a salvação e como eu posso ter a certeza da salvação? Esta foi a pergunta de um homem, um carcereiro, que não temos o nome dele, mas a sua história está em Atos capítulo 16. Ele perguntou para o apóstolo Paulo e o seu companheiro e irmão Silas o que era necessário que ele fizesse para ser salvo. A resposta do apóstolo e de Silas foram simples, mas verdadeiras. Eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Não tem outro meio de um pecador ser salvo, a não ser ele depositar a sua fé, a sua confiança na obra que Cristo fez por nós. Aquela obra de Cristo tem valor para nós, porque ela tem valor para Deus. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. E o assunto ali é sobre a obra de Cristo. Como eu já citei neste vídeo, Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, e hoje ele está vivo à direita de Deus, o Pai, lá no céu. Mas de lá ele pode salvar pecadores. A obra de Cristo tem valor hoje e eterno. Será que você já é uma pessoa que aproveitou desta obra? Você se sente seguro? Você talvez é um religioso, mas não tem certeza da sua salvação? Religião não salva, nem batismo, nem a leitura da própria Bíblia salva, nem orações, nem jejum, nem esmola, nem o dízimo, nem ser ou ter um cargo de pastor, missionário, padre, ou seja lá qual título você tem. Nem fazer seminário salva um pecador, e pode ser o seminário mais caro, e você pague para a nossa salvação. Existe alguém que consumou a obra que nós não poderíamos consumar. Nem eu sozinho, nem você, e nem todos nós juntos. A Bíblia diz que Cristo foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Ele foi ferido por quem? Será que as feridas, os açoites, os cravos e a lança que o feriram e a coroa de espinho antes da cruz e na cruz pelos homens, isto era suficiente do seu padecimento por causa dos nossos pecados? Não. Fazia parte, mas este não era a totalidade da nossa dívida. Nós lemos que ao Senhor, pode ler Isaías capítulo 53, vai ser bem proveitoso. A Bíblia diz que ao Senhor se agradou, o Senhor teve prazer em moê-lo, fazendo-o enfermar. Ou seja, era Deus que estava cobrando naquela pessoa, o Senhor Jesus, no seu próprio Filho, a nossa dívida. Ele levou em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele não se tornou um pecador, mas ele sofreu no lugar do pecador. Todo o juízo que um pecador não vai poder pagar, nem no inferno, nem no lago de fogo, todo esse castigo caiu sobre ele de uma forma justa, porque foi Deus que estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. O apóstolo Pedro escreveu que o justo, que Cristo padeceu uma vez, de uma vez por todas, uma única vez, não é necessário ele padecer novamente.
Cristo padeceu uma vez, o justo por nós os injustos, para nos levar a Deus. Prezado amigo que me ouve, se você não está satisfeito e contente e seguro com a obra de Cristo para a sua salvação, eu lhe informo que não há outra coisa que vai lhe dar paz. Paz e segurança neste assunto, porque tudo fora dele nunca é completo, nunca satisfaz. Você vai chegar no fim da sua vida e vai se perguntar, ou vão perguntar para você como está a sua situação. Você já está salvo? Já está seguro? Você não terá certeza de nada. Mas o que Deus nos oferece para a nossa salvação, isso nos dá paz. Isaías 53 diz que ele foi ferido por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Romanos capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: sendo justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nem eu, nem você, nós pedimos para Cristo morrer por nós. Nunca pediríamos. Nós não teríamos coragem de pedir que o Filho de Deus morresse por nós. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Ele tomou a iniciativa, em que Cristo, o seu Filho amado, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, Deus não esperou que houvesse uma melhora, nem minha, nem sua, nem da humanidade, para que Ele oferecesse o seu Filho para morrer no nosso lugar, para nos dar a salvação. Como você adquire isto? Você reconhece que é um pecador perdido? Você reconhece que é digno do inferno? Ou você alimenta a esperança? Você acha que existe alguma parte boa no podre que nós somos, que você merece a salvação, não merece ir para o inferno? Tire isso de mente, tire isso da sua alma. Na história dos primeiros filhos, Caim e Abel, nós vemos o erro de um e o acerto do outro. Caim era o homem das obras. Ele queria oferecer o fruto do seu trabalho, da terra que estava amaldiçoada por Deus. Já Abel ofereceu uma vítima, um sacrifício com sangue. Nós vemos que Deus se agradou de Abel e do seu sacrifício. Deus não se agradou de Caim e do seu sacrifício. Ou seja, não é o que estava envolvido ali não era só o sacrifício, ainda que teria o seu valor, mas era a atitude das pessoas também. Não adianta você ouvir de Cristo e a sua atitude é contra Cristo. Ou seja, não é que você fale mal de Cristo, mas você não o aceita como único e suficiente Salvador. Você sempre coloca alguma coisa junto. Ou a Maria, ou o padre, ou a igreja, ou o dízimo, ou o batismo. E Cristo é bom, sim, é Ele que nos salva, mas eu não estou salvo ainda porque eu tenho que me batizar. Eu tenho que rezar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia, eu tenho que ter mais fé. Não, não é assim. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O Senhor Jesus Cristo disse: Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, um ato de fé em Cristo, Ele diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Eu deixo o assunto com você. Para você um dia chegar no céu, não se esqueça. Você tem que ter essa experiência. Você não pode dizer que é uma pessoa que nasceu na igreja, é conhecedor da Bíblia, é o conhecedor da palavra, mas você nunca teve um encontro com Cristo. Pela fé, como um pecador perdido. Você tem esta história na sua vida? Você lembra o dia quando você reconheceu que estava perdido em seus pecados, ia para o inferno e merecia isto, mas você
foi despertado pelo Espírito Santo em relação ao amor de Deus, a graça de Deus, que Deus estava pronto em lhe salvar ao ponto de já ter dado o seu Filho como um sacrifício no seu lugar, no meu lugar. E neste estado, o que temos que fazer? Arrependido dos nossos pecados, creu no Senhor Jesus Cristo. Esta é sua experiência? Se não, meu prezado ouvinte, você pode ser pastor, missionário, padre, evangelista, e as evangelistas também, e as pastoras também, os porteiros, os dizimistas. Você carrega uma grande capa religiosa, mas o seu interior está vazio. Não tem ninguém que lhe garanta a entrada no céu. Você está tão perdido como qualquer outro pecador que desconhece tudo o que você sabe. A diferença é, você já tem Cristo como Salvador, você já descansou nele, você já creu nele, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O salário do pecado é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, você creia nele, crê no Senhor Jesus Cristo, e você será salvo, porque ele disse na cruz, João capítulo 19, versículos 30, 31, ele disse que a sua obra estava consumada. Ninguém vai questionar isto, nem agora, nem por toda a eternidade. Você vai questionar que Cristo pode salvar? Descanse nele. Creia nele, você pecador que está indo para o inferno. Para você ir para o inferno, fique como está. Você chegará logo lá. Para você ir para o céu, você precisa entrar por esta porta, pela porta estreita. Ele é a porta. Ele diz, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele disse, vinde a mim, o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Ele disse, dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebata da minha mão. O assunto é com você. Que Deus lhe esclareça e lhe ajude quanto à sua salvação.